Então, para quem não nos acompanha, não tem acompanhado, nós estamos no livro de Êxodo. Deus libertou o povo de Israel da opressão egípcia, do domínio do faraó de mais de 400 anos. Conduziu-os e pretende conduzi-los para a terra prometida. E agora temos estado a ver os 10 mandamentos, um a um. E a maioria da sociedade em que nós vivemos, em especial hoje, por diversos fatores, diversas variáveis, a maioria da sociedade vive continuamente cansada. E isso nos inclui também a nós. Problemas de burnout, esgotamento, problemas de ansiedade dos mais diversos tipos são cada vez mais comuns e são cada vez mais comuns num espectro cada vez mais alargado de idades. Então é bastante comum nós nos depararmos hoje com problemas que não nos deparávamos há uns tempos atrás, de, por exemplo, termos adolescentes com dificuldades consideráveis, com ansiedade, e a procurarem ajuda exatamente para isso. Então existe um cansaço generalizado, seja físico, seja mental, psicológico, emocional, mas também espiritual. Existe também muito estímulo. Esse estímulo constante cansa e as pessoas às vezes não se apercebem do cansaço que ele produz. Os dias de trabalho, para muitos, são dias que se arrastam e que não são produtivos. Estão lá e não estão. Para outros, os dias de trabalho absorvem todas as energias até a última gota porque dedicam-se de coração e alma ao trabalho. Então não sobra nada, nem sequer para a família, muitas vezes. Os momentos de descanso para uns são uma miragem inexistente. Não, isso, descanso não existe. Para outros, momentos de descanso são momentos de culpa por não estarem a produzir quando deviam, então tentam produzir alguma coisa quando deviam estar a descansar e misturam tudo. E é isso que produz muitas vezes esse desgaste psicológico, acima de tudo. E não há um verdadeiro descanso. Vivemos numa sociedade cansada, de forma geral. Mas Deus estabeleceu para a humanidade um padrão de trabalho e de descanso, de ritmo, de ciclos. E numa cultura que é tão secularizada como aquela em que nós nos encontramos hoje, aquela em que nós vivemos, o quarto dos 10 mandamentos, o quarto mandamento é aquele que talvez seja o mais estranho à nossa cultura e o mais estranho às nossas igrejas evangélicas. E por isso o mais debatido e o mais contestado também. Nele, no entanto, está a chave para o bem-estar da alma e do corpo de cada um de nós. Gira em torno deste mandamento o nós colocarmos Deus em primeiro lugar ou não. O nós recebermos a revelação que Deus nos dá dele próprio, não a partir de imagens que nós vamos fazer a partir do que conhecemos da criação, mas a partir daquilo que ele se mostra e se revela a ele próprio. Tem a ver com este mandamento. Gira em torno deste mandamento. Exaltarmos e usarmos os nossos lábios, as nossas vidas, para honrarmos o nome de Deus, para exaltarmos a sua identidade, está intrinsecamente ligado a este mandamento. Gira em torno deste mandamento. Não guardar este mandamento deita abaixo tudo o resto. Tudo o resto. O quarto mandamento é uma dádiva, é uma oferta, é um presente que nos convoca a nós pararmos a nossa rotina e repormos o combustível que as nossas almas, que as nossas mentes, que os nossos corpos precisam. Porque as semanas podem ser duras e muitas vezes são duras. As semanas podem ser duras com pressão no trabalho e há trabalhos extremamente desgastantes. As pressões podem ser duras devido a relacionamentos difíceis, fases da vida que se está a passar. A semana pode ser dura por causa de uma doença com a qual tem que se lutar, com uma fragilidade emocional e psicológica com a qual tem que se lutar constantemente para manter a cabeça fora da água. A semana pode ser dura por causa da luta constante que nós temos com estes impulsos do nosso pecado contra Deus, contra o próximo, e então estamos nesta luta constante para a nossa santificação. A pressão das tentações que são constantes e parece que vêm de todos os lados e parece que não temos descanso e quando tudo está assim mais ou menos calmo, vem, é cansativo, é desgastante. Temos muitas razões para ficar desgastados e cansados, exauridos, esgotados, muitas razões. Então precisamos parar.
precisamos parar. Precisamos recentrar. Precisamos colocar o foco. Precisamos ser cuidados. Precisamos de contemplar o belo no meio do caos que tantas vezes contemplamos no nosso dia-a-dia à nossa volta. Precisamos contemplar Deus na face de Jesus Cristo que é revelado no Evangelho. Precisamos descansar. Precisamos de comunhão. Precisamos do Evangelho. E este mandamento trata disto. Vamos ao quarto mandamento. Abram, por favor, comigo em Êxodo, capítulo 20. Vamos ler desde o versículo 1, os mandamentos anteriores, até chegarmos ao nosso, até o versículo 11. E diz assim, Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor o teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. E o nosso mandamento de hoje, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Rei, este é o mandamento o mais longo dos 10. É o mandamento mais longo dos 10. É aquele mandamento que também tem gerado mais controvérsia e mais debate. Contudo, de todos os 10 mandamentos, este é aquele que é mais mencionado no Antigo Testamento. É o mais falado, é o mais mencionado, é o mais referido no Velho Testamento inteiro. É também o único mandamento que Deus deu de forma explícita ao povo antes de dar os 10 mandamentos. Antes de ele dar estes 10, Deus deu este mandamento de uma forma explícita antes. Os outros já foram implicitamente dados e vimos que eles estão também na lei natural, ou seja, naquilo que é intrínseco do ser humano. Já falámos disso. Agora, este mandamento Deus verbalizou de forma explícita antes de eles chegarem aqui ao Monte Sinai e de Moisés lhes dar os 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 16, versículos 23 a 26, quando eles estavam no meio do deserto. Quando Deus lhes deu maná, diz assim... E ele lhes disse, foi isto que o Senhor disse, amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assem no forno o que quiserem assar, e cozinhem em água o que quiserem cozinhar. E tudo o que sobrar separem e guardem para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés lhes tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse, como-no hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis o maná fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Neste texto que acabámos de ler, o sábado já tinha sido estabelecido como um dia de descanso e também, no contexto dessa passagem de Êxodo 16, como um teste para a obediência de Israel relativamente a guardar ou não, a andar ou não nos caminhos do Senhor. Agora, no Sinai, este mandamento é repetido, mas é colocado sob este momento solene que Israel está a ter com Deus, a aliança, o estabelecimento da aliança. Da separação daquele povo para ser uma nação especial, cuidada por Deus, testemunha para as outras nações do caráter de Deus, de quem Deus é. Então este mandamento é repetido aqui e colocado no âmbito dos outros mandamentos. Agora, este mandamento é apresentado em 3 partes. Primeiro, é-nos dito o que é que se deve fazer. Depois, como é que se deve fazer. E terceiro, porquê é que se deve fazer. O quê, como e porquê? O que é então exigido no mandamento? Primeiro, que o povo de Deus se lembre do dia de sábado para o santificar. E o mandamento, reparem como este mandamento, diferente dos outros que vieram antes, começa por um imperativo colocado na forma positiva.
Ele não diz, não terás outros deuses diante de mim. Não usarás o nome de Deus em vão. Não. O que ele diz é, lembra-te do dia de sábado. Então os israelitas deviam se lembrar deste mandamento que já lhes tinha sido dado no deserto. Deviam se lembrar, isto já nos foi dado lá atrás. A cada semana deviam lembrar-se deste mandamento. Agora, lembrar aqui é mais apenas do que um exercício cognitivo, de memória, de trazer para a consciência algo que deve ser lembrado só, ponto final. Não. Lembrar aqui é com vista à ação. Tal como nós nos lembrarmos do aniversário de casamento, não pode ser só um movimento cognitivo da nossa parte. Ai de nós se for só isso. Se o marido se lembrar do casamento, sim, foi no dia X, do mês X e do ano X. Pronto, está. A esposa vai querer o divórcio. Lembrar aqui é exatamente preparar esta celebração. Okay? Separar este dia e torná-lo especial, porque ele de facto é especial. Ele significa alguma coisa para aquele casal. O que é que ele significa? Significa o início desse compromisso de amor entre os dois. Da mesma forma, lembrar-se do sábado significa usar o dia para celebrar o amor de Deus de uma forma especial e diferente, distinta dos demais dias da semana. É isso que é santificar. Santificar é separar para o uso sagrado, para o uso do divino. Agora, como é que isso deveria ser feito? Então, isto é o que é que deve ser feito? Separar o dia. Como? Então, o mandamento dá ordens claras sobre como o sábado deveria ser santificado. Diz assim, versículos 9 e 10. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que vive no meio de ti. Então, há aqui uma ordem clara para trabalhares e uma ordem para descansar. 6 dias trabalharás. Está aqui uma ordem. O trabalho é uma dádiva divina que antecede a queda. Às vezes as pessoas acham não, que o trabalho é uma coisa má. Não, o trabalho é uma coisa boa, antecede a queda. Foi dado ao homem antes da queda. Diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então, já há presença do trabalho antes da queda. O homem foi feito para trabalhar. Faz parte do seu propósito. Faz parte daquilo para o qual ele foi feito. O que o pecado veio fazer foi tornar o trabalho o quê? Penoso, difícil, custoso. Diz assim em Gênesis 3,17, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento vais comer dela todos os dias da tua vida. E vais colher cardos e abrolhos, ou seja, vais plantar e nem sempre a coisa vai vir como deveria de vir. O trabalho torna-se penoso. No entanto, embora o trabalho tenha se tornado penoso, isso não significa que o trabalho então passa a ser intrinsecamente mau. Não. O trabalho continua a ser uma dádiva divina, continua a ser uma bênção para o homem, para as famílias, para a sociedade. Deus deu 6 dias para que sejam usados para produzir sustento, provisão, criar prosperidade, criar uma estrutura social para o florescimento das pessoas. É uma dádiva. Se não houvesse trabalho, a nossa sociedade parava e morríamos. Acabou, ponto final. Agora, um dia deveria de ser separado para a adoração a Deus. É isto que santificar significa, separar para o uso sagrado. O sábado devia ser para Deus e para a adoração a Deus. Ou seja, o sábado é o dia de Yahweh. O sábado é o dia do Senhor. E é assim que Deus se refere ao sábado noutros textos. Em Levítico 19:3, por exemplo, ele diz, e guardareis os meus sábados. É o dia que é do Senhor. É o dia dele. Os israelitas deviam lembrar-se que a sua semana, toda ela, orbitava em torno do seu relacionamento com Deus. O sábado servia para isso, para lembrar, não, a nossa vida circula não em torno das nossas agendas, mas em torno de Deus. Não em torno de objetivos pessoais que geralmente são autocentrados e egoístas, mas em torno de Deus, que faz com que todas as coisas sejam depois colocadas corretamente em perspectiva. Então eles deviam separar um dia, entregá-lo a Deus. E nesse dia, o que é que tinha que haver? Tinha que haver adoração comunitária. Moisés escreve, lá em Levítico 23:3, diz assim, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado de descanso solene. Uma assembleia santa, uma congregação, uma reunião santa. Não fareis trabalho, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Ou seja, era dia de congregar. Era dia de juntar com o povo de Deus.
Era dia de se reunir. Agora, além do dia ser dedicado à adoração, ele também servia para descanso. Descanso, descanso. A palavra sábado significa exatamente cessar, parar, descansar. Então, nesse dia, a rotina devia ser diferente da rotina do resto dos dias da semana. Deveria ser em torno da adoração comunitária e do descanso de todos. De todos. Todos deviam descansar. Todos da família. Os servos, os animais e também aqueles que não eram da comunidade deviam de parar e descansar. Os estrangeiros. Todos deviam ter um alívio do trabalho. Deviam poder parar, olhar para o trabalho que realizaram então naqueles dias que antecedem o dia de descanso e descansar. E depois recomeçar um novo ciclo. E um novo ciclo. E um novo ciclo. Agora, qual é o fundamento deste trabalho? Deste mandamento? O porquê? Vimos o quê, vimos o como, o porquê. Qual é a razão da sua promulgação? A resposta está no versículo 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, o separou, o destacou, colocou como especial. Então em 6 dias Deus fez tudo o que existe no cosmos, tudo aquilo que nós vemos, toda a existência. No 7º dia Ele cessou a atividade criadora. Não que Ele tivesse cansado. Deus parou para se alegrar na sua criação. Ele terminou o trabalho. Está encerrado, está completo. Agora eu vou ter deleite naquilo que foi feito. Cessar o trabalho, olhar para aquilo que foi feito e alegrar-se naquilo que foi feito é refletir a imagem de Deus. Então a razão fundamental para obedecer este mandamento é de natureza teológica. E tem a ver com a criação. Ou seja, o próprio Deus é quem dá o padrão do ritmo de trabalho e de descanso. E esse ritmo foi dado à humanidade toda. Esse ritmo foi dado à humanidade como um todo, para toda a gente. Refletir o ato criador trabalhando, fazendo, colocando coisas em ordem, colocando ordem no caos. É isso que os nossos trabalhos são, é colocar ordem no caos, colocar harmonia, oferecer serviços às pessoas para melhorar a vida das pessoas, ok? Para termos sustento, para as nossas coisas, a sociedade estar toda direitinha e encaixada, ok? Isso é um ato criador. Então nós, quando trabalhamos, refletimos a imagem de Deus, mas nós também refletimos a imagem de Deus quando nós descansamos, quando nós paramos, quando nós temos prazer no fruto do nosso trabalho. Claro que às vezes olhamos com culpa, porque somos mais procrastinadores do que produtivos. Mas essa é outra história. Então a razão fundamental para obedecer este mandamento é na criação, está na criação. Um outro fundamento que é adicionado ainda, não neste texto, mas num outro, que é quando Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, 40 anos depois, ele vai recapitular todos os mandamentos e vai recapitular a lei. Ele vai recapitular este mandamento. Ele vai dizer, lembra-te de que foste... Quando ele está a falar dos mandamentos aqui do quarto, ele diz, lembra-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então temos aqui outra razão. Separar o sábado seria lembrar e celebrar a salvação que Deus dá. E mesmo este ato de salvação é um ato de criação. Porquê? A libertação do povo tratou-se de um ato criador de Deus. Um povo especial foi formado ali. Por isso é que eles estavam ali a fazer aquela aliança com Deus. Um novo povo. Vocês querem ser o meu povo? Vocês querem ser sacerdotes diante das nações? Vocês querem ser o meu povo precioso? Sim, queremos. Ok, está aqui um povo. Está aqui o povo de Deus. Está aqui o povo de Israel. O cumprimento das promessas que foram feitas a Abraão. O fruto que abençoaria todas as famílias da terra. Então o povo de Deus foi formado a partir do êxodo, da libertação do Egito. Da redenção que Deus operou. Então, neste mandamento, o que é que Deus está a fazer? Deus está a chamar o seu povo a compartilhar deste dia que Ele próprio Deus já tem. É um convite, venham participar comigo deste dia de deleite e alegria que resultam do estabelecimento da ordem daquilo que é bom, daquilo que foi redimido e que está no lugar certo. Esse dia era especial e devia ser separado porque o próprio Deus o separou para Ele. E agora Ele chama o seu povo recém-formado a dizer, venham participar comigo deste dia especial. Os dois encontrar-se-iam neste dia. O povo de Deus e Deus. Este era o auge semanal da celebração da aliança que estava a ser aqui estabelecida. Este é o clímax, de semana após semana lembrar, temos uma aliança com Deus, com todas as promessas que Deus tem, com tudo aquilo que nós sabemos que Deus nos dará, que nós precisamos.
O sábado era um convite a um relacionamento próximo com o povo. Era um meio da restauração da imagem divina distorcida pelo pecado no povo. Então a semana do povo iria girar em torno daqueles que devia ser o único Deus. Não traz outros deuses além de mim. Só Yahweh, só Jeová, só o Senhor. E o sábado seria para lembrar exatamente isso. É tudo em torno dele. Dá adoração a ele. Em torno do estabelecimento de uma vida moldada pelo caráter de Deus. Sem a separação deste dia para se dedicarem a colocar as suas mentes e corações em Deus, eles não podiam ser o povo verdadeiro de Deus. Não podiam. Mais nenhum povo observava o sábado por razões teológicas, por razões morais. O povo de Deus devia separar esse dia para contemplar Deus e para ser transformado na contemplação de Deus. Ezequiel deixa isso claro. Por exemplo, Ezequiel diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado servia para eles saberem que quem os santifica é Deus. Então todas as semanas eles seriam lembrados do seu processo de santificação. E esse sinal devia ser para sempre. Ele diz: será um sinal entre mim e os israelitas para sempre. Porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou e tomou alento. É para sempre. Então, este mandamento, como eu já disse, ele reforça a exclusividade que Yahweh devia ter na vida dos israelitas, porque a vida deles vai andar em torno deles. Um só Deus, mais nenhum, revelado não em imagens feitas por mãos e imaginação humana, mas a partir dos elementos que Ele mesmo dá dele próprio, daquilo que Ele fala dele. Ele devia ser elevado e exaltado, acima de tudo. E o dia especial para fazer isso era o sábado. É o ritmo da adoração exclusiva a Deus. Separar-se ritmicamente, ciclicamente, semanalmente, para ter um dia para contemplar Deus e encontrar descanso nessa contemplação do divino e das suas promessas. Agora, a grande pergunta de muitos, e onde os debates entram: e nós hoje? Devem os cristãos guardar o sábado? Este mandamento aplica-se a nós? Se assim como, da mesma maneira que lá atrás, no Antigo Testamento, ou em alguns aspectos, e se sim, em quais? Como é que ficamos? A resposta direta é sim, o mandamento é para nós hoje. Esta resposta direta e simples. Lembrem-se uma coisa, nós vimos que os 10 mandamentos são de natureza moral. Elas refletem o caráter de Deus, quem Deus é. E Deus não muda. Por isso os 10 mandamentos também não mudam, porque se reflete o caráter moral de Deus e o caráter de Deus não muda, então aquilo que Ele expressa do seu caráter para nós sermos iguais também não muda. E são para todas as pessoas, porque todas as pessoas foram feitas à imagem de Deus e carregam a natureza de Deus. Pode ser distorcida pelo pecado, mas carregam a imagem de Deus. Agora, há aqui alguns pontos importantes, porque há aspectos cerimoniais e civis à mistura. E, pessoal, fiquem com isto, porque isto aqui é que vai ser o ponto definidor e divisor de águas. É a visão tripartida da lei, e já vamos nisso. Então nós precisamos fazer a devida separação para percebermos exatamente o que é para nós hoje. E alguns não fazem esta separação. E então, por exemplo, vão cair no sabatismo. Ok? Guardam o sábado literal, o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ok? E de forma até cerimonialmente judaica. Ok? Por exemplo, os adventistas do 7º dia. Mas não só. Há outros grupos, também cristãos evangélicos, que guardam literalmente o sábado. E da mesma forma. Por outro lado, há outros que, por não terem uma visão correta deste aspecto da lei ser tripartida, moral, cerimonial e civil, descartam completamente este princípio de separar o dia como o dia de facto deve ser separado. Ok? Agora, este é um mandamento claro. Devemos de separar um dia para adorar a Deus e descansar. Ponto final, parágrafo, morreu o assunto. Devemos de separar um dia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O fundamento para guardarmos este mandamento hoje é o mesmo fundamento que foi apresentado em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Ou seja, as doutrinas da criação e da redenção. Ambas não são mosaicas. E por isso têm a ver connosco hoje. Não é da antiga aliança que já foi cumprida, mas tem a ver com a natureza da criação, que é pré-mosaica, e com a natureza da redenção, que nós também somos redimidos. Então, santificar um dia não é legalismo, nem é estar a seguir leis mosaicas.
O princípio do sábado não foi inventado por Moisés. Ok? E nós precisamos ter isso muito claro dentro das nossas cabeças, para não sermos acusados de legalistas. Não foi criado por Moisés. O princípio já existia antes e o princípio está impresso na humanidade como parte da lei natural. Já pensaram de onde é que veio o conceito dos dias da semana e das semanas? Os dias, cada dia, um dia de 24 horas, os dias vêm do quê? Da rotação da Terra, certo? Aqui o pessoal da aula de ciências deve lembrar alguma coisinha. Os meses são mais ou menos regidos pelos ciclos da Lua. Os anos são ditados pela órbita que a Terra faz em torno do Sol, à volta do Sol. Mas e as semanas? Nós temos semanas porque Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Não porque ele estivesse cansado, mas porque o trabalho estava completo. Okay? Nós temos semanas porque Deus as instituiu. O ciclo semanal não nasce da natureza. O ciclo semanal nasce do padrão que Deus estabelece na criação. E esse padrão está presente em toda a humanidade. Por mais diferentes que sejam as culturas, por mais que elas sejam distantes geograficamente, as sociedades organizam-se em torno de semanas. Cada ser humano carrega a imagem de Deus. Essa é a razão. E esse fundamento devia ser suficiente para cada ser humano separar um dia dos demais. Ainda assim, como nós vimos em Deuteronômio, temos mais um fundamento. A redenção que Deus operou. O livramento da opressão e da escravidão para uma liberdade e culto ao Senhor. Então, criação e redenção. Os dois fundamentos. O mesmo tipo de fundamentos que nos obrigam a nós a santificar um dia. Nós continuamos a ser a criação de Deus. Da mesma forma que nós, por exemplo, afirmamos os papéis complementares do homem e da mulher, nós dizemos o homem e a mulher são os dois iguais em dignidade diante de Deus, não há um intrinsecamente superior ao outro, ponto final, são os dois iguais em dignidade e honra diante de Deus, porque foram os dois criados à imagem de Deus. Contudo, nós afirmamos que têm papéis diferentes, porque eles são diferentes. E então têm responsabilidades diferentes nas quais se complementam. E isso nós dizemos que é antes da queda, que é algo que vem da criação. Então, da mesma forma que afirmamos o complementarismo, nós afirmamos a santificação de um dia para descansar. É antes da criação, foi estabelecido na criação, antes da queda. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E Deus quis nos dizer explicitamente, porque Ele não precisava, Ele disse-nos explicitamente que Ele trabalhou 6 dias e separou um. E nós trabalhamos e descansamos. E ao fazermos isso, refletimos esta imagem de Deus. Também nós fomos redimidos por Deus, não de um rei egípcio, não de uma terra egípcia e da opressão da escravatura egípcia, nem para ir para uma terra na Palestina, mas nós fomos libertos do poder do pecado, do poder da morte, do poder do diabo, para um descanso maior, para um descanso melhor, a vida eterna em Cristo. Isto é importante. O sábado do Antigo Testamento, em alguns dos seus aspectos, apontava para um descanso pleno e final que só pode ser encontrado em Cristo. Okay? O sábado aponta para este descanso maior e melhor. O Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnado, feito homem, trouxe um sentido totalmente novo, tanto ao trabalho quanto ao descanso. O sábado mosaico era uma sombra desta realidade superior e melhor. Jesus veio para terminar a obra do Pai. Ele disse isto. Lá em João 4,34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, ele completou a obra. E por ele ter completado essa obra, nós encontramos descanso na nossa alma. Nós não precisamos de trabalhar para obter a nossa salvação. Jesus já fez tudo. O que temos de fazer é descansar na obra, no trabalho completo e consumado de Jesus Cristo. Jesus na cruz disse: está consumado, está feito. Ele viveu a vida perfeita que o homem não consegue viver e pagou a condenação que o homem merece pagar. Ele fez, ele trabalhou, ele doou-se até ao sangue para que nós pudéssemos descansar, ter um descanso da nossa alma. Então o sábado do Antigo Testamento aponta para este descanso final e maior. A obra salvadora de Jesus e o descanso que ela proporciona é a realidade para o qual o sábado cerimonial, atenção, o sábado cerimonial do judaísmo apontava. Veja o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 4, versículos 1 a 11. É uma passagem maior, quem quiser abrir pode abrir.
Hebreus 4, 1 a 11. Quem quiser só ouvir, pode ouvir. Diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temos medo que alguns de vós pareça ter falhado. Porque as boas novas, o Evangelho, também foram pregados a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou. Porquê? Porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós os que temos querido que entramos no descanso. Ou seja, quem tem fé entra no descanso. Conforme ele disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E lembra-se, aqui há uma ponte que está a ser feita com o momento em que Israel, da primeira vez, deve entrar na terra prometida. E o que é que acontece? Eles ficam com medo dos povos. Eles não creem na promessa de que Deus lhes vai dar o descanso na terra de Canaã. Então eles são vencidos pela incredulidade e por isso não entram no descanso. E aqui está a ser feito um paralelismo com a apresentação do Evangelho às pessoas. Está aqui, olha, aquilo que Jesus fez, vocês confiem. É suficiente para a vossa salvação. Quem não confia, não entra neste descanso. Da mesma forma que lá atrás Israel não entrou na terra de Canaã naquele descanso. Ok? E continua o texto. Não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passar tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia ao mesmo exemplo, ou no mesmo exemplo de desobediência. Então este descanso que é a promessa de que aquilo que Cristo fez é suficiente para dar salvação para as nossas almas. E é o mesmo que Paulo afirma de forma mais resumida em Colossenses 2,17. Ele diz, assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Eu estou sempre a usar este exemplo. A sombra de uma cadeira não é a cadeira. Ok? Ela aponta para a realidade que existe uma cadeira, mas nós não sabemos como é a cadeira, a textura da cadeira, a cor da cadeira, o material da cadeira. A sombra não nos diz isso. Okay? A sombra fala de algo maior e mais definido, mais claro, mais certo. Então, o sábado no Antigo Testamento e a forma como ele era cerimonialmente vivido, ele apontava para esta realidade maior de um descanso que há em Cristo, que completou tudo aquilo que havia para completar. E esse é o cumprimento primário, fundamental do mandamento. Ok? É o cumprimento fundamental. Agora, algo importantíssimo. E é aqui que alguns dizem, pronto, está... Então não precisamos de guardar um dia, é indiferente o dia, pode ser a qualquer altura e pode ser de qualquer forma. Não. O princípio do sábado foi abolido. Não foi abolido. O princípio, o sentido da essência não foi abolido. O seu aspecto cerimonial foi, mas o seu princípio não. E Warfield escreveu o seguinte, esta frase. Ouçam bem. Cristo levou o sábado consigo para o túmulo e trouxe dele o dia do Senhor quando saiu do túmulo na manhã da ressurreição. Cristo levou o sábado e trouxe o domingo. A obra de Cristo transforma o sábado semanal. Não é mais o sétimo dia da semana, mas é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana que os apóstolos começaram a observar. E isto é importante, não é apenas uma coisa corriqueira. Lembre-se de um aspecto. Os apóstolos tiveram uma autoridade irrepetível na história, única e fundadora da Igreja Neotestamentária, da Igreja da Nova Aliança. Ok? E eles começaram a guardar o primeiro dia da semana, o domingo. E deram-lhe um nome. Qual foi o nome que lhe deram? Dia do Senhor. Apocalipse 1:10. No dia do Senhor em que eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, é o que diz o apóstolo João. E esse dia do Senhor era o primeiro dia da semana. Paulo vai, por exemplo, exortar a igreja. Em 1 Coríntios 16 vai dizer, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separa o que puder, de acordo com o seu ganho. Ou seja, eles deviam fazer as ofertas quando se reunissem no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo 7 diz, no primeiro dia da semana,
nós reunimos-nos a fim de partir o pão. E Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até à meia-noite. Então Paulo pregou e pregou. Mas foi quando? No primeiro dia da semana. Quando a igreja se reunia. Para fazer o quê? Para partir o pão. Então, no final ainda do primeiro século, além do testemunho dos apóstolos e das Escrituras, um dos primeiros pastores da primeira geração após os apóstolos escreveu assim, escreveu que os cristãos não observam mais o sábado, mas orientam a sua vida pelo dia do Senhor, no qual a nossa vida é refrescada por Ele e pela sua morte. Então, como nós já vimos num dos sermões anteriores, quem não acompanhou e estiver curioso pode ir ao YouTube, estão lá todos os sermões. Existem 3 tipos de lei. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. E o ensino do Antigo Testamento sobre o sábado incluía aspectos destes 3, passa a redundância, aspectos da lei. Okay? Philip Ryken afirma muito bem desta forma, e eu vou citar aqui. Como nação, Israel executava penas civis estritas para a violação do sábado. Penas civis. E era uma coisa que era imposta à força, ou seja, naquela sociedade as pessoas simplesmente tinham que o fazer, e se não o fizessem, havia consequências penais. Okay? Havia também um aspecto cerimonial no sábado. O descanso que ele fornecia era um sinal que apontava para a salvação. E a sua observância no 7º dia fazia parte de todo o sistema do Antigo Testamento, de vários rituais que tinham que ser feitos, coisas que podiam e que não podiam ser feitas, e tudo isso cumpriu-se em Cristo. Mas mesmo que o 4º mandamento tenha encontrado o seu cumprimento primário em Cristo, resta uma obrigação, baseada no padrão eterno da lei de Deus, de descansar num dia da semana. Resumindo, diz ele, o aspecto civil do mandamento expirou, o aspecto cerimonial cumpriu-se, mas o aspecto moral subsiste. Agora, alguns podem dizer, mas não há textos no Novo Testamento que relativizam a observância do sábado ou que o tornam pelo menos facultativo de acordo com a consciência de cada um? Não há textos assim. Por exemplo, nós vamos encontrar Jesus várias vezes a ter conflitos com os líderes religiosos por causa do quê? Do sábado. Okay? Por causa da observância do sábado. Agora, nos Evangelhos nós jamais vamos encontrar Jesus a violar o mandamento do sábado. O que é que Jesus viola? As tradições humanas, farisaicas, religiosas que foram adicionadas ao mandamento do sábado. Okay? Foi adicionado. O que vemos é Jesus entrar em choque com estas tradições, com legalismos, com coisas que Deus não pediu. Em Marcos 2, por exemplo, nós vemos o relato dos discípulos a colherem espigas para comerem. E diz assim, e aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado. E quando caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus chegaram e perguntaram, por que eles estão a fazer o que não é permitido no sábado? E Jesus respondeu, acaso nunca leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Quando ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer e deu também aos companheiros. E prosseguiu Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado é para servir, é para ser de benefício para o homem, não é para esmagar o homem. De modo, e agora esta frase, isto é brutal para os ouvintes daquela altura. De modo, disse Jesus, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui Jesus está a afirmar de forma clara a sua divindade. Porque no Antigo Testamento, quem é que é o Senhor do sábado? É aquele que o instituiu, é Yahweh. Jesus está aqui a dizer que Ele é Jeová. Aquele que se apresentou várias vezes como eu sou também. No capítulo 3 de Marcos, que é logo a seguir, Jesus vai curar um homem. E mostra que o sábado foi trazido exatamente, foi dado para trazer alívio e descanso a quem está aflito e em necessidade. A mesma ideia nós vamos encontrar em Lucas 13, quando Jesus liberta uma mulher que estava possuída por demónios e doente por causa dessa possessão. Jesus cura. Então, desta forma, aquilo que nós encontramos é Jesus a fazer boas obras, a trazer alívio para pessoas, a trazer descanso para pessoas no sábado. Não encontramos Jesus a violar o mandamento do sábado. Ok, tudo bem, concordamos com isso. Mas e aqueles textos que Paulo escreveu? Alguns aqui sabem. Podemos ler em Romanos 14, 5 e 6. Diz assim, uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente convicto na sua mente, ou seja, que haja uma convicção diante de cada um. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. O que é que temos aqui? Será que Paulo está a relativizar este mandamento?
Contexto, hermenêutica. Paulo está a escrever para quem? Paulo está a escrever para uma igreja composta de cristãos judeus e de cristãos não judeus, ou gentios. Okay? Então, os cristãos judeus estavam a aprender a conviver, a se relacionar com cristãos gentios. Isso podia ser uma tarefa difícil, complicada e repleta de conflitos, a ponto de quase ter acabado com a igreja quando ela nasceu, em Atos. Então, os judeus vinham com toda a carga mosaica das tradições dos mandamentos. O que incluía, por exemplo, dietas alimentares. Havia comidas que eram puras e outras que eram consideradas impuras, que eles não podiam comer. E também incluía a observância de dias especiais e de festas judaicas. Agora, o que Paulo está aqui a dizer é, há aqui dois grupos de pessoas com cargas e tradições, backgrounds, completamente diferentes de vida. Devem conseguir sobreviver juntos. Os crentes da comunidade não deviam se julgar uns aos outros por comerem comidas que outros consideravam impuras, ou por uns quererem guardar dias especiais ainda da sua tradição anterior judaica que outros não viam como importantes. Por exemplo, em Colossenses 2, que nós já lemos, eu vou voltar a ler, Paulo afirma a mesma ideia e deixa claro que todas essas coisas foram cumpridas em Cristo. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa de lua de nova ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade é Cristo. Então vejam, isto é importante para nós podermos interpretar estes textos corretamente e não fazer os textos dizerem aquilo que eles não querem dizer. Podia haver judeus cristãos ali na comunidade que ainda quisessem, por variedíssimas razões, algumas até legítimas, que ainda quisessem manter tradições judaicas. Por exemplo, família, para respeitar a família que não são crentes. Ou seja, desde que eles não colocassem aquelas tradições como necessárias para a salvação, como por exemplo os Gálatas estavam a fazer, e Paulo vai dizer, vocês não façam isso aí porque a salvação é pelo Evangelho, vocês estão a sair do Evangelho, estão a abandonar o Evangelho por causa das leis. Não é colocar a sua posição legal de justiça e de espiritualidade diante de Deus em causa a partir destas cerimónias. Não. Mas para eles algumas coisas ainda dava para manter cerimoniais, incluindo, por exemplo, o sábado judaico. Então podia haver que cristãos judeus ainda guardassem o sábado judaico em alguns dos seus aspectos, mesmo sabendo que Cristo cumpriu tudo, não era por uma questão espiritual. Mas ainda o guardavam. E os gentios não podiam condenar isso por eles terem alguns dias especiais. Da mesma forma que os judeus não deviam condenar os gentios que comiam camarões lá, porque eles não comiam camarões. Porque o camarão era considerado impuro, por exemplo, para o judeu. Então, os gentios vinham lá do seu mundo, da sua forma, da sua cosmovisão de ver a vida, etc. E comiam aquelas comidas. E o judeu não pode dizer, olha, não está certo, não pode. Então, uns estão a guardar dias ainda da sua tradição judaica, outros estão a guardar aspectos culturais do seu passado. Não se julguem uns aos outros. Não julguem a salvação dos outros por causa disso. É o que ele está a dizer. Paulo estava a rejeitar a imposição de dias cerimoniais judaicos como um requisito espiritual. Paulo não está a abolir o mandamento de separar um dia. Não é isso que Paulo está a fazer, porque Paulo nem poderia fazer isso porque isso é um mandamento da lei natural. Paulo não está a abolir o mandamento de separar um dia para culto e para descanso. Aliás, o autor aos Hebreus vai condenar o facto de alguns cristãos não se reunirem com os outros para cultuar ao Senhor. Ele diz assim, pensemos em como vamos nos estimular uns aos outros, às boas obras, ao amor. Não abandonemos a prática de nos reunir, de congregar em Santa Assembleia, como Levítico 23 disse. Como é costume de alguns. Mas, pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais veem que o dia do Senhor se aproxima. Então, o quarto mandamento, desde o Antigo Testamento, visava exatamente o quê? A congregação do povo. A reunião do povo de Deus para estar diante de Deus em adoração e santificação. O povo de Deus precisava. O povo de Deus ainda precisa continuar a reunir-se em Santa Assembleia para encontrar descanso no único que dá descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Guardar o dia do Senhor deve ser visto como uma dádiva de valor inestimável para o homem. Não é um fardo para pesar e para esmagar a alma humana. É um dom para elevá-la. Foi o que disse Jesus em Marcos 2,27, que lemos há bocadinho. O sábado foi feito por causa do homem. Para benefício do homem. É para que os cristãos, o dia do Senhor, é para que os cristãos se banqueteiem naquele que é o Senhor do Shabat, o Senhor do descanso, o Senhor Jesus Cristo. E o dia do Senhor é o domingo, não é outro, é o domingo. É o dia em que o povo redimido pelo sangue de Jesus se reúne ao longo dos séculos, em todos os lugares do planeta Terra, desde a ressurreição de Jesus. É por isso que estamos aqui hoje.
É por isso que outros irmãos nossos estão reunidos agora, já estiveram mais cedo por causa do fuso horário, outros vão estar ainda a seguir, mas reúnem-se hoje a Igreja do Senhor Jesus, reúne-se ao domingo. E essa afirmação de congregar ao domingo e esta prática sempre foi amplamente consensual ao longo da história da Igreja. Hoje é que por motivos altamente seculares é que é de uma forma mais generalizada colocada em causa. Vejam uma coisa, e é este ponto que temos que ficar em relação a este mandamento. O dia do Senhor é um oásis. Ok? Veja o dia do Senhor como um oásis para nós saciarmos a nossa sede pelo único que a pode saciar e fazer fluir de nós rios de água viva que mata a nossa sede existencial. Mas todos os dias devem ser um dia de adoração a Deus. Da mesma forma, sim, todos os dias deve ser uma celebração do nosso casamento. Experimentem dizer isso nos vossos casamentos e não separar um dia para celebrar o casamento. O Natal é quando o homem quer. Todos os dias, sim, devem ser vividos em adoração diante de Deus, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No entanto, um desses dias é especial. O dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, a maior obra, o milagre maior, a coisa mais importante do universo, aconteceu num domingo. Para redimir as nossas almas do inferno, para sermos recriados. Ou seja, na criação este princípio está e na recriação ele está também. No domingo celebramos juntos aquilo que nós vivemos individualmente durante a semana. Durante a semana andamos em adoração diante de Deus, sim. Somos alimentados por Deus, sim. Encontramos descanso nele, sim. Mas no domingo é diferente. É diferente. Reunimos-nos, oramos juntos, cantamos juntos e uns para os outros. Somos relembrados daquilo que temos tendência a esquecer, não cognitivamente, mas na apropriação do precioso Evangelho. Somos conduzidos a confessarmos os nossos pecados que cometemos durante a semana e que às vezes temos relutância em confessar e abandonar. Somos reassegurados do perdão certo que é em Jesus Cristo se estivermos magados pela culpa do pecado que carregamos da semana. Tomamos o pão, tomamos o vinho. Somos encorajados pela bênção que Deus ordena nessa reunião especial e diferente de todas as outras. Somos encorajados a ver os irmãos que mais uma vez se encontram connosco. Apesar das suas vidas, que muitas vezes têm lutas, doença, dificuldades, tribulações, estão aqui. Então há algo importante e há algo incomparável neste dia. Há algo importante para cada pessoa que está sentada ao nosso lado. Há algo mais importante do que o dinheiro que nós podíamos estar a ganhar. Há algo mais importante do que os hobbies interessantes em que nós, os nossos filhos, podiam estar a fazer. Há algo mais importante que o cansaço de um turno da noite ou de uma noite mal dormida. Há algo mais importante do que o estado do nosso coração esteja aflito, desanimado, temeroso, ansioso, ressentido, magoado, cético. Há algo mais importante do que diferenças entre nós. Ou que até feridas e decepções que provocamos uns aos outros. Há algo mais importante. Há Cristo. Há pão que alimenta. Há água que sacia a sede que nós não conseguimos saciar em mais nada. Há exortação, há consolo, há renovo, há paz, há encorajamento, há santificação, há amor, há evangelho, há contemplação de Deus na face de Jesus Cristo, há graça, há instrumentos para nós crescermos nessa graça. E isso é e sempre terá de ser o centro gravitacional da nossa semana. Isto que nós encontramos aqui. Este banquete, este tesouro, tudo isto, nós devemos fazer a nossa vida girar em torno deste dia. Desta dádiva que Deus nos dá, que é inigualável. Tu podes ter o teu momento devocional e pode ser muito bom e até podes ter uma experiência altamente com Deus. Mas nada disso, para já que não vai ser sempre. E em segundo lugar, nada disso compara a estar com o povo de Deus reunido. É inigualável. Então o dia do Senhor não é facultativo. O dia do Senhor é o dia do Senhor. É o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o dia de nós nos deleitarmos nele de uma forma especial. E no seu povo. Agora, como é que demonstramos que esse dia é especial? Lembrando-nos dele e fazendo tudo para celebrá-lo da forma mais excelente possível. Ou seja, fazermos tudo aquilo que se percebe a olhos vistos e claros, bem de uma forma patente, para quem quer que olhe para esse dia na nossa vida e perceba, para ele, este é o dia de Jesus.
É o dia de Jesus, não é o meu dia. Não é o dia do meu patrão. Não é o dia das minhas contas por pagar. É o dia de cultuar a Jesus e de estar com o povo de Deus. Pode começar no culto e pode continuar em casa, em família ou com irmãos da igreja. Mas é o dia em torno do Evangelho. E precisamos nos preparar convenientemente para esse dia. Não é chegar aqui de qualquer forma. Quando há dias especiais, como aniversários de pessoas importantes, ou como o aniversário de casamento, para trazer outra vez essa ilustração, fazemos todos os preparativos para que esse dia aconteça e seja especial, e seja lembrado, e seja bonito. De igual forma, nós precisamos preparar-nos para o dia do Senhor. Devemos garantir que na maior parte do nosso ano, na esmagadora maioria dos domingos do ano, nós separamos o domingo para cultuar a Deus com o seu povo. Isso pode implicar, por exemplo, em como alguns irmãos aqui fazem. Isso pode implicar em fazer trocas no trabalho. E às vezes pode chegar ao ponto de ter que implicar, como já aconteceu aqui, em procurar-se um novo emprego. Porque o emprego atual mata completamente a vida da igreja. Pode implicar em sermos intencionais em desligarmos as nossas mentes, os nossos corações das demandas profissionais, a fim de que nós estejamos presentes no culto, diante do Senhor, não só de corpo, mas também de alma. Agora, nós também demonstramos que o dia do Senhor é especial quando nós o usamos para ajudar outros, como Jesus fez. Nós podemos visitar irmãos que se encontrem doentes, que se encontrem incapacitados em se deslocar às instalações da igreja. Ou podemos convidar irmãos para a nossa casa, para estar connosco. Sabemos que são irmãos que estão a viver momentos difíceis, estão em dificuldades, e vamos tentar-lhes proporcionar, através da nossa hospitalidade, do nosso amor, um momento de renovo, um momento de alegria. E são ações de misericórdia. Aquilo que Jesus fez, trouxe alívio a pessoas nesse dia. É isso que devemos fazer também. Agora, além do descanso espiritual que encontramos quando nos reunimos em igreja, devemos também descansar física e mentalmente. O quarto mandamento ensina-nos uma ética de descanso e de trabalho. Devemos trabalhar na maior parte da semana e devemos fazê-lo com dedicação, com excelência, com esforço, como se estivéssemos a trabalhar para o próprio Deus, é o que Paulo vai dizer numa das suas epístolas. Contudo, nós precisamos ciclicamente parar o nosso trabalho. Parar, olhar para trás, alegrar-nos no esforço, sentirmos realizados com o que fizemos e descansar os nossos corpos e as nossas mentes. Então o empresário deve parar os seus negócios. A dona de casa deve interromper as suas tarefas domésticas. O estudante deve interromper os seus estudos. Agora, obviamente, aqui estão a pensar, alguns talvez, anteciparam este contra-argumento. Obviamente há profissões necessárias para o bem-estar e a segurança pública. Ok? Que não podem parar ao domingo. Médicos, enfermeiros e outras pessoas que mantêm a polícia e outras pessoas que mantêm a possibilidade da vida, ok? De acontecer e a estrutura da sociedade. Ou os pastores precisam trabalhar no domingo. Contudo, o princípio do descanso deve ser preservado, reservando um dia sempre na semana para descansar. Naturalmente, também sempre vai haver tarefas domésticas básicas e mínimas que têm que se cumprir. Óbvio que sim, tá bom? Não vamos entrar aqui ao ponto de não carregarmos os botões dos elevadores. Isso é ridículo. Então, o ponto aqui deve ser o de abandonar a rotina habitual dos dias da semana. Deixar de lado a lista de tarefas a cumprir. Fechar a agenda. Deixar de correr de um lado para o outro. Não se preocupar em comprar e vender. E podemos nos organizar para isso ao longo da semana. Estas coisas preparam-se. Nós preparamos, se tivermos uma consulta no médico, naquele dia da semana nós vamos organizar toda a nossa agenda em função daquele dia. Porque é que não o fazemos da mesma forma com o dia do Senhor? Podemos nos organizar para chegar a domingo e ter esse dia para cultuar ao Senhor, para cultivar comunhão e para descansarmos. Sem trazer sobrecarga a nós ou a outros. Mesmo que os outros não sejam cristãos e não queiram saber sequer do dia do Senhor. Isso é um aspecto que pode parecer indiferente, mas é significativo. Por exemplo, e indo aqui para o fim do nosso sermão, em Neemias, no livro de Neemias, então o livro de Neemias acontece depois do povo ter ido para o exílio, ele regressa para a terra e é o tempo da reconstrução, o povo está arrependido pelo que fez no passado, agora ele está a ser restaurado. Eles fazem votos diante de Deus de que agora vamos cumprir a lei de Deus. Logo a seguir, o que é que eles fazem? Começam a desobedecer ao sábado. Não santificam o sábado. E Neemias vai pregar para eles, vai dizer que eles têm que guardar o sábado, vai condená-los por eles não estarem a fazer e vai relembrá-los que eles foram para o cativeiro
A razão que ele dá por não terem santificado o sábado. Agora, além de condenar esses comportamentos, Neemias promulgou leis civis, leis públicas para preservar o estatuto especial do sábado. Porquê? Porque havia estrangeiros, pessoas de fora da comunidade, que estavam a entrar dentro da comunidade e a vender coisas no sábado. E os israelitas estavam a fazer compras no sábado. E depois, certamente, o rei, nós vamos sair. E saem para fora das muralhas. Mas estão ali, à porta das muralhas, a continuar a vender. E Neemias vai outra vez ter que ter uma conversa e dizer, meus amigos, vocês vão ter que acabar com isto. Agora, isso não quer dizer que nós vamos estabelecer a guarda do dia Senhor à força na nossa sociedade. Não é isso. Nós não estamos debaixo da lei civil do Antigo Testamento. No entanto, há um princípio aqui que nós podemos aplicar. Vejam, nós vivemos numa cultura que banaliza o domingo. Vivemos numa cultura que olha para o domingo de uma forma totalmente banal e o considera como os outros dias. Ok? Trata o domingo como outro dia qualquer. Mas ele não é um dia qualquer. É o dia do descanso, estabelecido pelo próprio Deus, na criação. E todo o ser humano que reflete essa imagem deve, então, obedecer este mandamento. Então, sendo cristãos, nós, nesta cultura que banaliza o domingo, devemos resistir a essa tendência. Seja não fazendo as coisas que os outros fazem nesse dia, seja não incentivando e contribuindo para os outros continuarem a fazer o que estão a fazer, a violarem o dia de descanso. Mesmo não sejam crentes. Porque é para todos esta lei. Então lembremos-nos, o mandamento é universal. É para cristãos e para não cristãos. Agora, aqui neste momento alguns já podem querer saber o que é que se pode e o que é que não se pode fazer no domingo. Uma lista de coisas. Ok? Foi aí que os fariseus entraram. E que nós não devemos entrar. Essas listas são perigosas. Porquê? Não necessariamente porque às vezes possam estar a dizer coisas erradas, mas porque elas desviam o foco daquilo que é o verdadeiro sentido e a verdadeira essência deste mandamento. O nosso foco não está necessariamente naquilo que nós não devemos de fazer, mas está naquilo principalmente que devemos de fazer. O nosso foco tem de estar no facto de Deus nos chamar a separar esse dia, de tornar esse dia diferente de todos os outros e de ser perceptível e visível na nossa vida. Separar esse dia para glorificar a Deus, para termos prazer nele, deleite nele. E quando o dia do Senhor se torna nesse deleite absolutamente climático da nossa semana, ao cultuarmos em igreja, ao cultivarmos comunhão com os irmãos e ao descansarmos, então aí torna-se fácil nós percebermos como é que ele é aplicado nessas coisinhas que as pessoas às vezes têm curiosidade de aplicar. Ou seja, quanto mais aprendermos a nos deleitarmos em Deus e no seu povo, mais dispostos nós vamos estar a santificar, a separar esse dia. Mais dispostos vamos estar a sacrificar trabalho, dinheiro, hobbies e conveniências. E eu concluo. O cumprimento primordial deste mandamento é o nosso descanso, o nosso deleite é Cristo, a sua obra. E tudo deve gravitacionar em torno disto. Foi Ele quem trabalhou por nós para que nós pudéssemos descansar nele. E quem continua a trabalhar em nós para a nossa santificação, para nós descansarmos nele. Ele adquiriu pela sua vida e obediência a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados. Se tu estás aqui nesta manhã e tu ainda não encontraste este descanso para a tua alma, é para Cristo que tu tens que olhar. Ele fez tudo. Não é o teu desempenho, não são as tuas obras religiosas que tu vais fazer ou deixar de fazer, não são os bons comportamentos. Não é. Isso pode ser um reflexo da verdade, de Cristo que há em ti, mas não é isso que te dá Cristo. O que dá Cristo é tu ires a Ele com fé e arrependimento, confiando completamente naquilo que Ele fez por ti. Na verdade, às vezes, exatamente quando procuramos investir no nosso desempenho em procurar fazer isto, deixar de fazer aquilo, procurar esta ação religiosa, deixar de ter este comportamento ou aquilo, como é que nós ficamos? Ficamos exauridos. Ficamos esgotados. Porquê? Porque não conseguimos. Vamos sempre nos deparar com o nosso pecado. E esse esgoto é cansativo. Então, existe paz, existe verdadeiro descanso no Evangelho, na boa notícia. Jesus fez tudo. Está feito. Agora, se já encontramos este descanso em Cristo, sabemos ao mesmo tempo que ainda aguardamos a consumação completa deste descanso eterno. Por isso é que Cristo cumpriu tudo e por isso já não precisa guardar nada do sábado, ou do princípio do sábado no domingo. Acabou. Isso não é verdadeiro. Porque ainda está por consumar o descanso. Jesus vai voltar. Nós ainda lutamos com a velha natureza, ainda lutamos com o pecado, ainda estamos num mundo caído, corrompido, ainda nos cansamos, ainda há maldade, há pecado. Jesus vai voltar. Jesus vai consumar o seu reino. Jesus vai fazer desaparecer finalmente todo o sofrimento, toda a dor, todo o pecado, todo o mal, toda a exaustão, todo o cansaço. Até lá nós vamos nos cansar, no nosso dia a dia, na nossa luta contra o pecado. Vamos morrer o nosso corpo, vamos lidar com os pecados dos outros. Então precisamos do quê? Precisamos destes oásis semanais,
Semana após semana, após semana, após semana, após semana. Precisamos deste banquete semanal. É o descanso para as nossas almas cansadas. É o descanso para as nossas mentes desgastadas. É o descanso até para o nosso corpo. Nós descansamos ao domingo porque sabemos que Deus nos deu esse padrão de ritmo para contemplarmos o trabalho criador das nossas mãos e descansarmos. Porque sabemos que Jesus nos trouxe redenção e descanso eterno para as nossas almas. E porque ainda aguardamos a chegada do descanso definitivo. Então lembremos do domingo. Façamos os ajustes que tivermos que fazer na nossa vida para que fique claro e evidente que este dia é diferente dos demais, porque Deus é o nosso Deus Criador e é o nosso Redentor. Elevemos este dia na nossa semana para que as nossas almas sejam elevadas também com Ele aos prazeres eternos. Então, cada um de nós, que a AB Faro, que a nossa igreja seja uma igreja em que fique claro para todos, de dentro e de fora, que o dia do Senhor é de facto o dia do banquete do Senhor.